Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de inglês aqui no YouTube, o Easy English. Se você não me conhece, meu nome é Carol, eu sou professora de inglês há mais de 10 anos. Desde 2020 comecei a dar aulas online durante a pandemia e desde então tenho os meus alunos, tenho um Instagram também, que se você ainda não me segue, já me segue aqui. E também, se você não me conhece, eu estou embarcada em um navio de cruzeiros, eu sou tripulante hoje em dia, mas continuo aí com a minha paixão pelo inglês e paixão por ensinar esse idioma lindo. Então, nesse nosso primeiro vídeo, eu vou falar sobre 5 erros mais comuns que nós cometemos quando a gente está aprendendo inglês e como fazer para evitá-los. O primeiro erro muito comum que eu tenho percebido ao longo desses anos dando aula e também agora com essa vida a bordo, vendo as pessoas falarem inglês, eu percebi que um erro muito comum é o uso, ou no caso algumas vezes não usar, a palavrinha it quando necessário, o pronome pessoal it, né? Eu já até falei sobre isso lá no meu Instagram, sobre esse erro, mas eu quero falar aqui também. Então, por exemplo, o it, ele é um pronome que a gente não tem no português. Ele é um pronome neutro, né? Então, quando eu não vou me referir nem a he, nem a she, né? Nem ele, nem ela. Quando eu vou falar de um objeto, quando eu vou falar de um animalzinho que eu não sei se é macho ou fêmea, eu posso usar o it. Também um uso muito comum do it é em frases quando a gente está falando sobre fenômenos da natureza. É uma coisa totalmente diferente do que a gente tem no português. Então, por exemplo, quando eu vou falar está chovendo em inglês, eu não vou falar is raining, que seria o nosso está traduzido, né? Is raining. Eu preciso utilizar esse it. It is raining. Uma coisa muito interessante do inglês também é que ele não pode ter sujeito oculto, como a gente tem no português, né? Por exemplo, estamos felizes hoje, né? Em português dá certo falar assim, mas em inglês eu não posso pegar e falar are happy today. Quem are happy? Eu preciso de um sujeito, porque pode ser you are happy, we are happy, they are happy today. Então, o inglês, ele pede um pronome antes do verbo. Eu não começo a frase já com um verbo, principalmente o verbo to be, como é o caso aqui do exemplo, né? Então, is raining today está errado. Eu preciso do it. It is raining today. Às vezes, o erro também pode ser ao contrário, da pessoa usar o it quando não é preciso usar o it, não tem necessidade, né? Então, por exemplo, uma frase que me vem à mente agora é The show it's starting. Inclusive, foi esse o tema que eu falei no Reels lá do meu Instagram. The show it's starting. Nesse caso, eu não precisaria do it, né? Porque the show já cumpre a função do it na frase. The show já é o sujeito ali, o que está começando? O show. Então, não precisaria usar o it aí nesta frase. The show is starting. The dog is black. The day is beautiful. Porque the show, the dog, the day, como mencionados aí nos exemplos, já fazem o papel do it na frase. Se eu dissesse assim, the day is beautiful, it's really warm today. Aí tudo bem, the day is beautiful, ponto. It's really warm today. Esse it para eu não falar the day is warm, por exemplo, né? The dog is black. It is really cute, né? Ele é muito fofinho, ele ou ela, né? Não tem gênero aí, o the dog, quando a gente ainda não sabe, né? Se é macho ou fêmea, a gente pode usar o it. O que a gente pode fazer para evitar esse erro, eu vou falar no final, que é uma dica para evitar todos os erros aí, que eu vou explanar aí para vocês. O segundo erro muito comum que existe é o uso errado aí, né, incorreto do do e do does, ou na negativa também do don't e do doesn't, por exemplo. O inglês, ele tem um padrão diferente do português. Então, quando a gente vai conjugar um verbo no presente, por exemplo, no português, nós temos várias conjugações diferentes, pelo menos 5 ou 6, dependendo do verbo, né? O verbo gostar em português, eu conjugo no presente da seguinte forma: eu gosto, tu gostas, ele, ela gosta,
Nós gostamos, vós gostais, eles gostam, certo? Ou vocês gostam. Então veja quantas diferentes terminações temos para o verbo gostar. Em inglês, no presente, na afirmativa, já fica bem mais simples isso, porque eu só vou ter uma conjugação diferente. O resto vai se repetir. Então, eu vou dizer assim: I like, you like, he, she, it likes, we like, you like, they like. Isso na afirmativa. Agora, quando eu vou negar, eu preciso de um verbo auxiliar, que para I, you, we, you, they é do. E para he, she, it é does, certo? Então tem essa regrinha. Quando eu uso does, o S que tinha ali no he, she, it, likes, ele vai cair. Eu vou perder esse S, não tem mais. Então eu falaria assim na negativa: I don't like, you don't like, he, she, it doesn't, does not, doesn't like. We don't like, you don't like, they don't like. Então, na negativa, ficaria desta forma. Qual que é o erro comum que muitos cometem? É de falar she don't like, he don't like. E aí, o que acontece? Na verdade, deveria ser o doesn't. Isso, às vezes, é uma questão de memorizar melhor o conteúdo, de memorizar melhor essa regrinha. Mas é um erro que eu vejo bastante aí no dia a dia do inglês. Claro, eu vou frisar aqui que o importante é a comunicação, o importante é você entender e se fazer entendido. Mas é legal a gente ir polindo o nosso inglês, ir lapidando aí, sempre estudando, reciclando o conhecimento, né? Para que a gente melhore cada vez mais. E possa ir falar com menos erros possíveis, porque dependendo do seu cargo na sua empresa, ou dependendo com quem você está falando, um inglês mais correto não tira a atenção daquela mensagem que você está dizendo, né? Quando a gente conversa com alguém e essa pessoa comete um erro muito forte no português, assim, às vezes a gente começa a prestar atenção mais no erro do que no que está sendo dito. O que eu vejo aqui na vida a bordo é muitas pessoas com cargos altos cometendo muitos erros e pessoas que estão abaixo falando melhor. Quero dizer assim que não é muito bonito você ficar falando inglês errado toda vez, assim como não é bonito falar o português errado. Nenhum idioma, né? Então, é mais para vocês saberem aí a regrinha. Um outro erro comum que eu vejo as pessoas cometerem, questão do passado, né? A conjugação do verbo no passado. Então, muitas pessoas lembram que o verbo no passado tem regular e irregular, por exemplo, que são os regulares que terminam em ed, os irregulares aqueles que têm diversas finalizações, precisa ir com o user memorizando aí o verbo. E eu vejo, assim, às vezes as pessoas utilizando o auxiliar did, que ele é o do e o does, só que eu uso ele no passado. Então, o did eu uso para fazer pergunta e para negar. E a mesma coisa que eu expliquei que acontece com o does, que o S do like, do he, she, it, likes, se eu uso does, o S cai e eu não uso mais, a mesma coisa acontece com o did. Se eu uso did, o verbo no passado, que eu estava usando na afirmativa, ele volta para o presente. Exemplo: I went to the mall yesterday. É uma frase na afirmativa. I went to the mall yesterday. Eu tô usando o passado do verbo go, que é went, certo? Então, eu fui ao shopping ontem. Para negar essa frase, para dizer eu não fui ao shopping ontem, eu falaria da seguinte forma: I didn't go to the mall yesterday. I didn't go to the mall yesterday. Só que veja, algumas coisas, às vezes a gente tá falando rápido, né, ali na empolgação, e aí sai I didn't went to the mall yesterday. Você vai ser entendido, a pessoa vai te entender, só não tá correto. Então, assim, aqui esse vídeo é pra você que busca melhorar, que quer falar um inglês melhor. Então, por isso que eu estou dando essas dicas. Claro, o importante é você ser entendido. Mas é legal também você ir corrigindo alguns erros de vícios de linguagem, etc. Então, I didn't go to the mall yesterday. Se eu fizer uma pergunta, se eu te perguntar assim, você foi? Eu vou dizer, did you go? Did you go to the mall yesterday? E não did you went to the mall yesterday, ok? Porque quando uso did, o verbo volta ao presente sem o to, go, no caso.
E qual que é a questão, né? Por que as pessoas às vezes erram isso? Porque não entendem o padrão linguístico do inglês. Ele segue um padrão, é uma coisa que é um pouco até intuitiva se você começa a relacionar isso. Does e o did, ele já tem essa mesma regra. O verbo volta ao normal depois que a gente utiliza tanto does quanto did. O do, o does e o did são verbos auxiliares, eles fazem a mesma coisa, só que o do é no presente para I, you, we, you, they. O does no presente, he, she, it, e o did para todas as pessoas do verbo no passado. Então, o que ajudaria algumas pessoas a não cometerem tantos erros seria entender realmente esse padrão, né, do inglês, essa lógica do idioma. Agora, um outro erro que eu gostaria de trazer aqui para esse vídeo é um erro de pronúncia. Eu ouço muito ao longo dos meus quase 12 anos aí dando aula de inglês e também durante essa minha vida a bordo aqui, que já vai completar 2 anos que eu tô trabalhando no navio, eu vejo bastante erro na pronúncia chocolate. Chocolate. Muitas pessoas falam chocolate, chocolate. E por que esse erro acontece? Porque a palavra late, ela existe em inglês, né? Que é a palavra tarde ou atrasado, dependendo do contexto, né? I'm late seria traduzido como atrasado, ou então the show is starting late, o show está começando tarde, ou o show está começando atrasado. Então a palavra late, que se escreve assim, e a palavra chocolate, que tem essa finalização também de late, então a pessoa faz essa associação de que se pronuncia chocolate. Mas chocolate não existe essa palavra, não é assim que se pronuncia. É chocolate, chocolate, ok? Aquele erro fossilizado, né, que a pessoa associou que é daquele jeito e aí continua repetindo, mesmo que escute diferente, às vezes num filme ou numa música, mas continua com esse vício, vamos dizer assim, de linguagem, de dizer chocolate. Uma outra palavra que acontece a mesma coisa é com comfortable. Comfortable, porque a terminação é table, de mesa, table. Então eu escuto muito comfortable, comfortable, mas não é comfortable, comfortable. A ênfase, a sílaba mais forte é o comfortable, ok? Assim como chocolate, chocolate. Esse seria o quarto erro aí, que seria um erro de pronúncia. E por último, um erro que não é necessariamente um erro, mas é uma característica dos brasileiros, mas que a gente pode trabalhar para melhorar, é o som do D e do T nas frases. Por exemplo, different, different. A gente fala diferente, diferente em português, e a gente tem esse som do D, da, né, de, D. Só que em inglês a gente falaria different, 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 e não different, different. Percebe? O som sai daqui, ó, the, different, e não the different, different. Olha a boca como muda quando eu falo different e different. Tem diferença? Tá vendo? Abre os lábios quando eu falar different, different, como se fosse sorrir, né? E não different, different. O som do D, normalmente, a maioria vai ser d. A gente vai falar com a ponta da língua no céu da boca, ao invés de falar com o lábio em forma de O. D. E é isso. E a minha dica pra você melhorar esses erros, se você estiver disposto a melhorar esses erros, se você sabe que você comete, porque às vezes a gente não percebe também que comete alguns erros, é você estudar melhor os padrões, tentar entender e achar, associar na sua mente padrões linguísticos para ficar aí mais fácil para você ter as associações aí mais de forma rápida. Porque como que a gente consegue internalizar? Quando faz sentido. Ou mesmo quando às vezes não faz sentido com uma certa lógica, mas a gente aceita que é assim que se fala o idioma e não fica querendo achar um comparativo em português. A gente tem que sempre lembrar que o inglês é outro idioma, a parte do português. Ele não deve nada pro português, então ele não tem que ter todas as suas correlações ali na língua totalmente exatamente como a gente fala em português. Então esse também é uma coisa que pode te ajudar. E também em questão de pronúncia, é você sempre tentar repetir e falar da forma mais parecida. Como é que você ouve? Vamos supor, você vai pegar um filme para assistir hoje. Tenta repetir
do jeito que aquela pessoa fala. Então, sei lá, it's hotter today. E tentar falar, it's hotter today. Sabe assim? Em questão de pronúncia, eu acho que a gente pode tentar melhorar sempre, talvez no início imitando, né, aquela pessoa que a gente tá escutando, né, seja professor, ou seja, uma música, enfim, pra depois também ter o seu jeito. Lembrando que eu estou falando de pronúncia, e pronúncia não é sotaque. A gente tem nosso sotaque quando a gente vai falar, o que é lindo. A gente deve, não tem por que a gente esconder nosso sotaque, que as pessoas costumam perceber que a gente é do Brasil. Mas não tem porquê, eu não estou falando de sotaque, estou falando de pronúncia, porque uma má pronúncia pode gerar uma má comunicação. Nos exemplos que eu dei, talvez não, mas em outras palavrinhas, talvez sim. Então a pronúncia é importante. E é isso, esse vídeo é para você que, assim como eu, gosta de aprender, gosta de evoluir cada vez mais, gosta de melhorar aquilo que você já sabe, que não se acomoda e não acha que tá bom. E é isso, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever, de curtir e me acompanhem aí. Obrigada e até mais, tchau!